Pois, meus amigos, eu decidi trazer hoje para esse meu canal, em vez de algo sobre música, louvor, como você está acostumado, trazer uma correção, um problema que temos em nossas igrejas. É um erro cometido por músicos, por pastores, por presbíteros, por líderes quaisquer que sejam. Então é meu dever como escritor, e antes de ser escritor sou pastor, tentar corrigir algumas dessas coisas erradas. A primeira correção, ela é gramatical. E a segunda de ordem escatológica e bíblica. Vejamos primeiro a expressão de ordem gramatical. Quando os nossos líderes vão tirar a oferta, eles dizem assim: vamos dizimar ao Senhor. Gente, a palavra dízimo é substantivo e ela não conjuga. Ela precisa de um verbo auxiliar. Por exemplo, o verbo dar o dízimo. O verbo entregar o dízimo. O verbo trazer o dízimo. Igual em Malaquias 3:10, tragam ou trazei todos os dízimos. Imagina se estivéssemos na nossa Bíblia, lá Malaquias 3:10, dizendo assim: dizimem ao Senhor. Não, nada disso. A palavra dizimar, no português, ainda não mudou, gente, tá? Mas no português quer dizer originalmente destruir parte de uma lavoura, de uma casa, de uma cidade. No dicionário de Oxford, tem ali a definição de dizimar: provocar a morte em massa de pessoas, exterminar. Como exemplo, eles colocam assim: as duas guerras mundiais dizimaram milhões de pessoas. Portanto, prezados pastores, parem com a expressão dizimar e digam: vamos trazer os dízimos ou vamos ofertar nossos dízimos. Agora, é lamentável que mais de 40 milhões de crentes neste país persistem no erro, né? Um erro gramatical sério, crasso. E os pastores são os grandes culpados, porque não aprimoram o seu português. O segundo erro grosseiro, esse eu vou me demorar um pouco mais nele, é chamar aquele lugar mais alto que tem nas igrejas ou nos salões, chamar de altar. Aqui é o altar. Dizendo que aquele lugar é santo. Quer dizer, lá embaixo onde o povo senta não é santo. Só ali em cima que é santo. Mas se pelo menos sentassem pessoas santas ali em cima, até que eles santificariam o espaço. Ora, gente, o altar físico deixou de existir desde que o templo dos judeus em Jerusalém foi destruído no ano 70 pelas forças militares romanas. Mas a gente tem até hinos, porque vem lá da nossa tradição, né? Quando tudo perante o Senhor estiver trazendo no altar, deixe tudo no altar, consagre sua vida no altar. E tem algumas igrejas até que tem uma pequena escadinha assim, almofadada, para as pessoas se ajoelhar. Ali é o altar. Gente, altar hoje não é um lugar físico. É uma figura de linguagem que nós usamos para se referir à consagração de nossas vidas. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. E esse lugar de morte, o último altar, foi o de Jesus, quando ele morreu por nós. Aquele lugar mais alto nos templos e locais de reuniões existe por dois motivos. Primeiro, porque para um baixinho como eu, um pregador, ele precisa ser visto. Se ele ficar no nível do povo, ele não é visto. Segundo, para que haja acústica de sua voz, especialmente quando não havia sonorização. Então, aquele púlpito mais alto, ali de cima, você fala, a sua voz vai por cima do povo. Por exemplo, Jesus, quando queria falar, ele subia no monte. E subindo ao monte, falou. Ou então, tomando um barquinho, entrou no mar. E lá de dentro do barquinho do Pedro, ele se dirigiu ao povo que estava na praia, porque o mar que está atrás dele
servia de acústica e empurrava o som para a areia. Então é muito interessante. Jesus usou o mar como acústica. Mas aí alguns argumentam, mas Esdras estava num altar. Não. Esdras estava num púlpito de madeira. Esdras 8:4. Algumas versões chamam aquilo de estrado, chamam aquilo de plataforma, tá? É aquilo ali. Aquele é o lugar mais alto. Mas sabe, nós pegamos coisinhas irrisórias. Por exemplo, quando o pregador vai ler a Bíblia, todo mundo se levanta. Por que se levantam? Porque lá no texto de Esdras também, o povo ficou em pé na hora da leitura da lei. A gente, lá o povo ficou em pé de manhã até de noite, até a tardinha, em pé. Entende? Ali foi diferente. Agora nós pegamos isso para o povo ficar em pé. Então você vai ter que ler sempre a sua Bíblia em pé. Ou toda vez que lê um versículo, todo mundo em pé. Pare com essas besteiras, por favor. Então, todas as vezes que Jesus falava de altar, se referia ao altar de sacrifícios. Mateus 25, 23, 24. Se, pois, ao trazeres a tua oferta no altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ali era altar físico, altar do templo. Os pagãos tinham o seu altar. Paulo viu isso lá em Atos 17, 23, quando andava por Atenas, né? Olha, gente, andando aí pelo meio de vocês, andando pelas ruas, eu vi vários objetos de culto e encontrei até um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Então, quando Paulo se refere ao altar existente naqueles dias, eram altares que existiam e ofereciam sacrifícios. Então, quando ele se refere a 1 Coríntios 9:13, aqueles textos falando sobre finanças, se refere à prática do templo, tá? Então, todos os demais textos se referem assim. Sabe de uma coisa? Eu descobri duas coisas. Primeiro, o altar, essa ideia de altar, separa os crentes em duas classes: o clero e o laicato. Em algumas denominações, como na minha denominação, por exemplo, Assembleia de Deus, fica aquela montoeira de pastores lá em cima, entende? Que são pastores, entende? Fica aquela exposição lá, alguns mexendo no celular, outros fazendo de conta que estão lendo a Bíblia, entende? Mas ali devia só estar o pregador, ou o pessoal do louvor, e todo mundo lá embaixo, junto com todo mundo, tá? Gente, Deus não gosta dessa ideia de duas classes. Os apóstolos cometeram esse erro, por favor, quando eles disseram assim: olha, vamos separar 7 irmãos aí para cuidar das mesas, nós vamos ficar orando e estudando. Aí, enquanto eles ficaram estudando e orando, eles não serviram mais de perigo. Os sacerdotes da época, os religiosos da época, não perseguiram mais a igreja, porque os apóstolos é que iam preso antes. Os apóstolos sempre iam preso. Mas quando veio lá em Atos 8 a perseguição por causa de Estevão, os apóstolos não foram presos. Ficaram lá na salinha deles orando e buscando a Deus, enquanto Filipe, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, enquanto todos os crentes foram expulsos de Jerusalém, os apóstolos, o clero, estava tranquilo dentro da sua sala em Jerusalém. E Deus não gosta disto. Só depois, quando a igreja esvaziou a cidade de Jerusalém de crentes, aí eles se despertaram e foram pregar em outras regiões. O Espírito Santo não se agradou do que ele fez. Isso eu garanto para vocês. Bem, hoje não existe clero nem laicato. Todos somos sacerdotes do Altíssimo, para se cumprir aquilo que Deus falou lá em Gênesis, aliás, em Êxodo 19, farei de vocês uma nação sacerdotal, texto que Pedro repete em 1 Pedro 2,9, mas a gente parece que não ouve, né? Que ali vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, povo peculiar de Deus. Não, a gente ainda quer separar a igreja em duas classes. Então a igreja, ao longo dos séculos,
recriou a ideia do altar. E nas igrejas tradicionais fazem lá atrás um lugar santo, uma luzinha acesa a noite inteira. Quando não havia luz era uma vela ou uma lamparina, tá? Mostrando que aquele lugar está consagrado. Ali só pisam os sacerdotes. Então quando nós dizemos assim, venha à frente, se ajoelhe diante do altar, gente, estamos cometendo um grave erro. Eu vou contar uma experiência. Os mais antigos que residem aqui na cidade de Porto Alegre vão se lembrar disso. Azaf Borba se casou com uma moça de família de origem anglicana, a Rosana. Seus sogros eram de origem anglicana. Tá? Havia em Porto Alegre um templo anglicano no bairro Petrópolis. Era um templo redondo que a igreja anglicana construiu e, como não tinha povo, abandonou. E aquele lugar, quando nós chegamos lá para olhar, era um antro de prostituição, consumo de drogas, tinham quebrado todos os vidros. De fato, quando chegamos lá, havia jovens se prostituindo lá dentro. E o lixo, gente, tiramos várias caçambas de lixo do pátio, era terrível. Mas nós precisávamos de um espaço para as nossas reuniões, pequenas no meio de semana, porque a gente alugava um teatro, e o teatro era só um dia da semana, na segunda-feira. Então nós falamos com o bispo, nem era o bispo, arcebispo primaz da Igreja Anglicana do Brasil, Dom Arthur Kratz, que era meu amigo, que sempre me convidava a pregar nas paróquias anglicanas de Porto Alegre, e ele mesmo fora batizado no Espírito Santo. Aí nós alugamos aquele espaço. Um templo redondo, os vidros coloridos não tinham um inteiro, todos quebrados, os banheiros depredados, o piso era de concreto bruto, o prédio como um todo estava um caos. Então os irmãos da igreja restauraram o prédio, colocaram vidros, um novo piso, os irmãos ajeitaram os banheiros, a cozinha, um pequeno refeitório, e passaram a se reunir ali em pequenos grupos, 50, 100 pessoas no meio de semana. E aí chegou o dia em que Dom Arthur Kratz, um domingo de manhã, foi lá consagrar o altar. Isso mesmo, eu estava junto. Ele fez a entrada triunfal com o seu báculo de ouro, seu cajado de ouro, né? E aí consagrou, e a luzinha ficou acesa lá no palco, lá no chamado altar. Eu estava ali porque preguei naquela manhã, e assim a igreja anglicana passou a ter seu culto dominical aos domingos pela manhã por algum tempo. Nós usávamos durante o dia da semana. E eles começaram a usar domingo de manhã. Mas como nós éramos praticamente o que arrendávamos aquele espaço, nós decidimos fazer um almoço para pastores, porque naquela época os pastores da cidade de Porto Alegre, de todas as denominações, se reuniam na primeira segunda-feira do mês para um almoço em alguma denominação, Brasil para Cristo, Igreja Metodista, Igreja Luterana, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, e também ali entre os anglicanos, Associação Cristã de Moços. Então nós arrumamos as mesas no salão principal, tá? Para comer naquele espaço. E aí chegou não era nem o bispo, chegou um pastor anglicano e pediu que não comêssemos ali porque o lugar era santo. E aí nós fomos lá para o fundo, para um refeitório pequenininho, junto com a cozinha, e almoçamos lá. Aí respeitamos a decisão daquele pastor. Mas eu me lembrei de um texto do Antigo Testamento, lá em Atos, Êxodo 18:12, quando Jetro vai visitar Moisés, ele manda alguns jovens fazer os sacrifícios, porque ainda não havia a ordem sacerdotal, pediu para os jovens fazer alguns sacrifícios, queimar algumas gorduras, e ele convidou Jetro e os 70 anciãos e subiram ao monte, e diz o texto assim: e eles comeram e beberam diante do Senhor. Lá estava o fogaréu no alto do monte. Bem, é bíblico comer diante do Senhor. Depois que nos retiramos do local, aquele local voltou a ficar abandonado, até que um grupo liderado pelo pastor João Carlos Marques e seu filho Carlos Marques adquiriu o local, comprou o local da igreja anglicana e se reúne ali hoje como Igreja Manancial,
até o dia de hoje, tá? Quanto aos anglicanos, eu sinto tanta tristeza por eles. Eles chegaram nesse estado em 1893. Eles fundaram escolas, paróquias, mas eles rejeitaram a obra do Espírito Santo na década de 70, quando seu arcebispo morreu e era cheio do Espírito Santo. Entrou um outro bispo que não conhecia o Senhor, igual o rei Faraó. E levantou-se um novo rei que não conhecia José, e esse não conhecia o Senhor. E a igreja anglicana, gente, é uma tristeza hoje. Até o Colégio Cruzeiro do Sul, que era famoso, fechou, e o seminário deles também. Bem, mas eu ainda quero comentar sobre outros títulos. Deus não gosta dessa separação, tá? E os títulos nos separam do povo. Esse é um assunto para um outro vídeo. Deixa aqui seu comentário, né? Não se esqueça de se inscrever. Desculpa por ter ficado um pouquinho longo, né? Mas afinal de contas, você vê um filme aí por 2 horas, pode ver isso aqui por 16 minutos. Deus abençoe.